Sabe, em certas tradições, existe um brinde muito especial que honra um nome um tanto misterioso: os grandes originais. Mas afinal, o que é que se está celebrando com essas palavras? Vamos mergulhar juntos no significado por trás desse antigo tributo? Bom, vamos lá. Em muitas cerimônias, é super comum fazer um brinde leal. Só que às vezes aparece um segundo brinde, um que deixa muita gente se perguntando: qual é o real significado daquilo? E é exatamente aí que a nossa história de hoje começa. Isso nos leva direto para a pergunta de US$ 1 milhão, né? Quem são, afinal, esses grandes originais? E por que eles merecem uma honra tão específica? Um brinde só para eles? A resposta, olha, ela revela uma filosofia bem profunda sobre o tempo e o progresso da humanidade. Para a gente entender esse brinde, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e olhar para o significado filosófico da coisa. A ideia por trás dos grandes originais não é só sobre homenagear pessoas, não. É sobre abraçar um conceito muito maior. A ideia de que somos todos um elo numa corrente gigantesca. Então, o ponto central é este aqui. Quando se lembra dos grandes originais, na verdade, se está reconhecendo a continuidade do trabalho do desenvolvimento humano. É um jeito de dizer, olha, nós somos parte de algo muito, muito maior do que a gente imagina. E essa citação aqui, ela captura a essência da ideia perfeitamente. É um tributo a todo mundo que veio antes, um jeito de reconhecer que o trabalho de hoje só é possível por causa das fundações que eles construíram lá atrás. Nós somos, basicamente, parte de uma jornada que não para. E é aqui que tudo se conecta. Isso não é um ato de nostalgia, de ficar só olhando para trás com saudade. Pelo contrário, é um reconhecimento ativo de que o passado, o presente e o futuro estão totalmente interligados, sabe? Formando um fluxo único e contínuo. Tá, mas essa ideia toda parece meio abstrata, né? Como é que ela se manifesta no mundo real? Bem, a resposta está numa história bem antiga. Um conto sobre a construção e, o que é mais importante, a reconstrução de dois templos icônicos. Essa linha do tempo aqui é crucial para a gente entender. A história começa com a glória do primeiro templo, construído por Salomão e Irã-Abif. Mas aí vem a catástrofe. O templo é destruído e se seguem quase 500 anos de silêncio. É desse vazio que surge uma nova geração liderada por Zorobabel, Ageu e Josué, com a missão gigantesca de reconstruir em cima daquelas ruínas. E agora, olha que interessante essa distinção. Enquanto muitas tradições maçônicas focam na história do primeiro templo, o rito do arco real, de onde vem o nosso brinde, direciona seus ensinamentos para a história da reconstrução do segundo templo e, claro, para os seus líderes. É uma mudança de perspectiva bem importante. Certo. Mas por que esse foco na reconstrução é tão importante assim? Porque não é só sobre história, entende? Essa mudança de foco de construir para reconstruir é a chave para um ensinamento espiritual muito profundo. A questão aqui não é só lembrar nomes e datas. Essa jornada longa através do tempo, com suas perdas e seus recomeços, é a própria lição. A verdadeira sabedoria não está em começar tudo do zero, mas sim em ter a coragem de continuar o trabalho que outros começaram. E aqui está o coração de tudo. A lição não é só olhar para trás. Os grandes originais são todos que vieram antes e quando a gente brinda eles, não estamos só honrando o passado. Estamos, na verdade, assumindo ativamente a responsabilidade de carregar essa tocha para a próxima geração que ainda nem chegou. Agora, transmitir essa sensação de continuidade através das gerações, convenhamos, é um desafio. Então, como é que se garante que essa lição dos grandes originais não se perca com o tempo? Pois é, hoje em dia se usa um método bem interessante para manter essa chama acesa. Essa abordagem moderna se baseia no conceito de nuggets, ou, em bom português, pepitas. Pense nelas como pequenas sementes de sabedoria. São informações curtinhas, diretas ao ponto, feitas para começar uma conversa e garantir que a grande história dos grandes originais seja passada adiante, um pedacinho de cada vez. E aqui a gente vê como isso funciona na prática. Uma pepita de conhecimento pode ser lida numa reunião, virar tema de um debate informal ou até ser levada para casa por uma conversa em família. Cada uma dessas interações é um jeito de regar aquela semente de sabedoria, garantindo que os ensinamentos dos grandes originais continuem a florescer. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para refletir. Num mundo que muda a cada segundo, qual é o valor de nos vermos como um elo numa corrente histórica tão longa? Talvez, só talvez, entender de onde viemos seja a melhor bússola para saber para onde estamos indo.